Voltamos e agora a gente vai entender um pouquinho a etimologia da palavra. Então a gente vai entrar o significado dessa palavra evangelho, evangelismo, de onde vem. Mas antes disso, eu queria deixar aqui uma reflexão. Evangelização, o evangelismo, consiste no ato da pregação do evangelho cristão, ou seja, a mensagem de salvação através de Jesus Cristo de Nazaré, segundo a nossa fé cristã. Então essa é a base. O evangelismo é a proclamação da mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, nós que professamos a fé em Cristo Jesus. E por que eu escolhi a palavra teologia do evangelismo? Vamos primeiro aqui tentar dissecar essa palavra teologia, que são uma conjunção de duas palavrinhas. Tel quer dizer Deus, e logia é estudo, vem de logos. Então, teologia é nada mais, nada menos do que o contexto de estudar aquilo que Deus revelou. É claro que a gente não pode ter a prepotência de achar que nós vamos conhecer a Deus na sua totalidade. Nós não colocamos Deus em uma maca e anatomicamente dissecamos e conhecemos ali cada órgão, cada atributo de Deus. Por isso que nós vamos viver na eternidade. Um dia eu perguntei para Deus assim, Deus, por que a gente tem que viver na eternidade? Por que o Senhor não nos fez e de repente a gente para de existir? Porque a eternidade é atemporal, ela não tem passado, presente nem futuro, ela é infinita na sua continuidade. A eternidade não está dentro da gaiola do tempo que nós conhecemos, estações, algo eterno. E Deus, lá por meio do profeta Isaías, diz que Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, Deus é maior do que a própria eternidade, o príncipe da paz, né? E eu perguntei, Deus, por que a gente tem que viver na eternidade? E ele me respondeu, Tiago, porque só uma eternidade é capaz de revelar quem eu sou. Então, para que a gente conheça a plenitude de Deus, não dá para conhecer nessa terra, principalmente depois do pecado, que os dias foram abreviados. É só em uma eternidade que é capaz de comportar o conhecimento da totalidade de Deus. Nós vamos conhecer um atributo lá na eternidade de Deus, e aí de repente tem mais outra eternidade para outro atributo, e assim eternamente nós o conheceremos. A Bíblia diz que hoje nós conhecemos em parte, mas chegará o dia que nós conheceremos como Ele nos conhece. Esse dia será maravilhoso. Então a teologia é o estudo acerca de Deus e não da totalidade de Deus. Aquilo que Ele revelou por meio da sua palavra, aquilo que Ele anunciou por meio dos seus profetas. Essa ordem no meio do caos. Ex nihilo seria ali o princípio da criação. Deus cria a partir do nada todas as coisas e elas passam a existir por intermédio da sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Águas salgadas e doce e houve. Ele separou o dia da noite com luminares maiores para o dia, menores para a noite. Ele sustentou todas as estrelas e galáxias. O Senhor criou todas as coisas e organizou muito detalhadamente todas elas. Então, seria uma prepotência a gente achar que nós estudamos a Deus. A teologia não estuda Deus, ela estuda a revelação daquilo que Deus permitiu o homem conhecer. Por isso que por muitas vezes na tentativa e no afã de querer entender algumas coisas, a gente se perde, porque existem pontos da teologia que Deus não nos permitiu compreender na sua totalidade.
Um dos assuntos assim mais polêmicos e importantes para nós é a compreensão da trinitariedade de Deus, a Santíssima Trindade. Como explicar, irmãos? E eu já vi cada presepada de gente tentando explicar como a fase da água, estado líquido, gasoso, sólido, então a Trindade é isso, aquilo. Não! Quando a gente achar que a gente explicou a Trindade é porque não é ela. Ela não pode ser explicada. É claro que a teologia pode aproximar daquilo que a revelação bíblica nos aponta. Se tem uma coisa que a gente sabe da Trindade é que eles são coiguais, coeternos e consubstanciais. O Pai é unicamente o Pai, o Filho e o Espírito. E mesmo assim não há distinção, porque é um único Deus. Passando disso fica difícil. E a teologia se atém a isso. Então, por que eu escolhi teologia do evangelismo? Para que a gente entenda que evangelismo não é só colocar no cartaz Jesus te ama, o nariz de palhaço e ir para o sinal, ainda que isso seja muito bom, né? Importante para nós. Mas evangelismo é muito mais do que isso. É um compromisso com a verdade bíblica, é um compromisso com a verdade eterna, é um compromisso com o cânon, com a palavra de Deus, é um compromisso com a revelação de Deus. Não é a nossa história, não é o que nós achamos, não é do nosso jeito, não é o que queremos, é o que a palavra diz, é o que a palavra aponta, é o que a palavra proíbe, é o que a palavra autoriza, é o que a palavra nos exorta. Então nós temos que ter um compromisso muito sério. Por isso que evangelismo não é só uma atividade de domingo pós o culto dominical, que a gente sai para as praças. Evangelismo é um estilo de vida, é uma vida inteira pregando aquilo que nós recebemos gratuitamente. Então, teologia vem dessa ideia. E depois a gente vai dissecar também a palavra evangelismo. E da onde vem esse termo, né? Teologia vem lá de dois clássicos, né? Platão e Aristóteles, que seriam ali os primeiros a tentar dissecar a ideia da teologia, né? No período clássico. Ou seja, vamos agora introduzir a etimologia da palavra evangelho, que da onde se deriva evangelismo. Então, afinal, o que é o evangelho? O evangelho de Deus é poder, a pregação do evangelho. Nossa, eu vi uma mensagem do evangelho esses dias que eu fiquei impactado. Nossa, o pregador trouxe uma mensagem do evangelho, mas o que é o evangelho? Olha só o que significa a etimologia da palavra. É uma palavra extraída do grego, que quer dizer boas novas, ou boas notícias. É uma combinação de ângelos, termo que designa aquele que anuncia boas novas. E o prefixo eu ali, né, na palavra original, euangelion, esse prefixo eu quer dizer jubiloso. Então, seria o termo evangelho as novas que trazem alegria. Irmãos, é tão maravilhoso a gente ouvir boas notícias, né? A gente fica assim, isso fortalece os nossos ossos, quando nós ouvimos a boa notícia, quando nós temos um bom diagnóstico, quando nós passamos em uma prova e a gente tem a notícia que nós passamos, quando a gente vai tirar a carteira, fazer o exame lá de CNH e a gente ouve a notícia que a gente passou. É tão bom a boa notícia quando nós ouvimos que, né, os nossos amigos vão casar, quando nós temos a boa notícia que a nossa amada aceitou o pedido de casamento. E a boa notícia, é muito bom ouvir a boa notícia. Mas pergunta, se nós temos uma boa notícia,
é porque já existe uma má notícia. E esse é o ponto principal do evangelismo. A boa notícia nos diz que a notícia anterior é uma notícia muito ruim. É uma má notícia. E má notícia a gente não gosta. Fulano morreu. Fulano sofreu um acidente. Quando alguém fala assim, olha, tem que te dar uma notícia, mas não é boa não. Ou quando alguém fala assim, eu tenho duas coisas para te falar, uma coisa boa e uma ruim, qual que você quer ouvir primeiro? A gente se perde. A gente não queria que tivesse a notícia ruim. Porque você não sabe se você pede a ruim e ela torna-se tão ruim que você não consegue ter alegria com a boa. Ou se você pede a boa e a sua alegria passa rápido, a alegria de pobre dura rápido, né? Então, essa é a ideia do evangelho, é trazer uma boa notícia, mas essa notícia não passa rápido. Mas, Tiago, e o compromisso com a notícia ruim? É exatamente, por isso é importante a gente tratar o evangelismo de uma forma muito séria e escrituristicamente correta. Porque existe uma notícia, irmãos, assustadora. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da má notícia para que a gente entenda o que é as boas novas. Muitos cristãos estão se acovardando sobre a alegação de que ter uma boa conduta é muito mais importante do que a pregação do Evangelho. Alguns dizem que, inclusive, que a pregação é secundária e, se necessário, use palavras. Eu não sei se você já ouviu uma frase que eu já ouvi tanta essa frase que assim, ela tem tanto autor que você não sabe nem de onde é a origem. Mas eu fiz algumas pesquisas para saber a fundo de quem é essa frase e eu descobri que é de São Francisco de Assis, que diz assim: pregue o evangelho, ou seja, anuncie as boas notícias em todo o tempo. Se necessário for, use palavras. Pregue o evangelho. Se necessário for, use palavras. Você concorda com essa frase? É uma frase muito forte, né? E ela nos ensina que é importante pregar e viver, porque senão a gente vai ser hipócrita. Como os fariseus, que conheciam a lei, transliteravam a lei, reescreviam as leis, os escribas. Os fariseus ensinavam a lei, mas eles mesmos não viviam. Eu sei de onde vem essa origem. Mas olha o que Francisco de Assis está dizendo. Ele coloca em xeque a pregação do evangelho quando ele diz assim: prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Aqui é um perigo enorme. A única forma do pecador se arrepender não é a partir do meu testemunho pessoal. Ainda que eu seja um bom pai, um bom filho, um bom pastor, uma boa ovelha, isso não liberta as pessoas. As pessoas podem olhar para mim, ver a minha vida, ter bom testemunho, ser uma pessoa educada, moralmente correta, né? Ter uma boa ética, ter uma boa conduta, viver lá os mandamentos, ser um cara do bem, não enganar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar a tenda do próximo, honrar a Deus acima de todas as coisas, honrar o pai e a mãe, não mentir. Mas se eu fizer tudo isso sem ter uma experiência real com Jesus e sem anunciar Jesus, não quer dizer nada. Boas condutas não levam ninguém para o céu. E diga-se de passagem, no inferno está cheio de gente com uma boa moral, com uma boa ética, mas que se tornou rebelde diante da pregação do Evangelho, a ponto de não receber Jesus como o Senhor da sua vida. Então, pregue, se necessário for, use palavras, não é uma verdade bíblica, porque a única forma
de nós sermos transformados e aproximados de Deus em Cristo é ouvindo a palavra de Deus, sendo libertos e agora um com Cristo. Então, cuidado com essas frases. Isso é importante para que a gente não caia dentro das nossas próprias expectativas que a gente vai criando ao longo da vida, né? Quando você chama alguém para poder pregar lá na sua igreja, não, vamos pregar lá na minha igreja, dá seu testemunho. Aí a pessoa pega 40 minutos do tempo para contar a história dela. O que Deus fez na vida dela, como que Deus transformou. Antes ela era uma pessoa assim, agora é uma pessoa assada. Ela era pobre, agora ela está rica. Ela era não sei o quê, agora... É importante? É. Porque o Evangelho de Deus também é poder. Ele transforma. Mas, irmãos, a pregação do Evangelho não consiste naquilo que fazemos. A pregação do Evangelho consiste no que Cristo fez, no que Cristo disse, no que Cristo anunciou. E o que Cristo anunciou? E o próprio João Batista também anunciou, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender de quê? Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam das suas imoralidades. Arrependam das suas rebeldias, das suas contendas, das suas transgressões e iniquidades. A mensagem do Evangelho não é o meu testemunho. O meu testemunho pode corroborar, pode fortalecer, mas ele não é a mensagem do Evangelho. O meu testemunho não tem poder de libertar pessoas. Ele pode sim facilitar a pessoa ali compreender. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida dela. E ela tem aquela compreensão. Mas a única forma dessa pessoa ser liberta é quando eu prego a mensagem que tem o poder de libertá-la. E a mensagem que eu vos anuncio, como Paulo diz aos Coríntios, é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou segundo as Escrituras. Essa é a mensagem que liberta, é essa mensagem que alcança o pecador, é essa mensagem que transforma vidas e famílias. Então, não negocie a mensagem do Evangelho, não coloque glacê, purpurina na mensagem do Evangelho. Não, vem para Jesus que você vai casar. Mentira! Às vezes você não vai casar. Vem para Jesus que você vai ficar rico. Mentira! Mentira! Paulo escrevendo aos Filipenses, ele escreve assim: eu sei viver contente em toda e qualquer situação, sei ser o que é ter a provisão e o que é escassez. Então a mensagem do Evangelho não é o que queremos anunciar, é o que Cristo anunciou. Arrependam-se, porque já é chegado o reino de Deus.